Nós vamos estar nesse momento ministrando a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, do versículo 1 ao 7 apenas. Chegou em minhas mãos agora o pedido de oração também por David, pede oração de gratidão pelo aniversário. Ele está assistindo nossos cultos pela internet. Vamos estar orando logo no final. João capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Os que encontraram, digam amém. João 17, do versículos de 1 a 7. Nós estamos na última mensagem da nossa série de mensagens, o construtor de sonhos, encontros que transformaram destinos. Nós abordamos vários encontros, alguns apenas, não todos, que Jesus realizou no seu ministério, com Nicodemos, com a mulher samaritana, com o coxo no tanque de Betesda, com o cego, e agora com Lázaro. E hoje nós vamos falar, como a última mensagem dessa série, Jesus orando e tendo um encontro com seus discípulos. E quando nós falamos de um encontro, falar sobre encontro, Jesus se encontrou com muitas pessoas no seu ministério, mas ele ainda continua a se encontrar hoje, através da pregação, através da tua palavra, através do seu Espírito, que é a própria Trindade, a pessoa da Trindade no meio de nós, é o próprio Deus no meio de nós. E todas as vezes que nós temos um encontro com Ele através da conversão, através de um arrependimento, da mudança, é uma forma de nós pensarmos. Nós tivemos um encontro através da palavra com Cristo, e esses encontros precisam produzir em nós mudanças, assim como aconteceu com Nicodemos, com a mulher samaritana, com o coxo no tanque de Betesda, assim como com Lázaro e suas irmãs. E hoje nós vamos falar sobre esse encontro e vamos tirar aqui apenas 3 princípios. Nós poderíamos tirar alguns outros, mas de uma mensagem objetiva eu quero trabalhar apenas 3 princípios que nós precisamos ter e aprender em relação a esse encontro que nós temos e vivemos todo o tempo com o nosso Salvador. João 17, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Jesus é Deus. Ele sempre existiu desde a fundação do mundo. Nessa oração, ele mesmo diz: glorifique-me com a glória que eu tive antes de que o mundo existisse. E nós vamos identificar isso logo na formação do homem, quando existe a seguinte frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse façamos, nós entendemos ser a manifestação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na manifestação da Trindade, logo ali na formação do homem. Mas entendemos que no Novo Testamento agora, Jesus está presente. O Verbo se faz carne, habita entre nós, ele deixa a sua glória, vai para o ventre de Maria e nasce como menino Jesus numa manjedoura, e ele começa o seu ministério. E ali ele está se relacionando com amigos, com pessoas queridas, seus discípulos. E ele começa a fazer o seu ministério e a aderir vários seguidores. E ali nós entendemos que neste momento Jesus está plantando a semente da sua missão. Ele está ensinando os seus discípulos qual seria a vontade de Deus Pai, até que alguns não entendiam de imediato, foram entender mais tarde. Mas ele então ressuscita, vai aos céus e envia o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está presente no dia de Pentecostes.
Ali estão os discípulos reunidos, porque ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E o Espírito Santo, então, o próprio Deus, está presente no meio deles. E aí começa a igreja. Livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos que tiverem a oportunidade de ler vão ver ali a manifestação do Espírito Santo, com milagres, com curas, com conversões, porque essa foi a missão dada aos seus discípulos. O que nós queremos falar nessa noite é exatamente Jesus e seus discípulos, a missão e o compromisso que eles tiveram. Só que eu quero fazer uma observação: essa oração não foi somente para os seus discípulos, mas para todos aqueles que viessem a seguir a sua mensagem. Então, nessa noite, nós podemos pensar que essa oração foi aplicada também a nós hoje, que tivemos um encontro, não um encontro físico, não um encontro matéria com matéria, mas um encontro através da sua palavra, das boas novas de salvação, o qual nós nos tornamos discípulos e seguidor desse mesmo Jesus, o qual o Espírito Santo está no meio de nós. Então hoje eu quero falar com você alguns princípios que você precisa aderir para a sua vida, que você precisa entender sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, porque quando nós nos encontramos com o Senhor, nós abraçamos uma missão, nós abraçamos um chamado. Nós estamos aqui diante do corpo de Cristo e fazemos parte de uma comunidade que foi plantada nesta terra para levar as boas novas de salvação, para levar o Evangelho de Jesus a todas as criaturas. E baseado exatamente nesse texto que lemos dessa oração, o primeiro princípio que eu quero trazer para os irmãos é o princípio do pertencimento. Versículo 2 diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Jesus aqui está exatamente se mostrando que ele não é dono dos seus discípulos, porque foi o Pai que havia enviado, deste a ele naquele ministério. Jesus aqui, ele não vai dizer que ele tem posse sobre os seus discípulos, mas que eles então foram dados pelo Pai, e qual abraçaram a missão. E o que nós precisamos entender hoje, como igreja de Jesus, é que a igreja, ela não tem posse sobre os membros. A igreja não é dona dos membros, ou seja, daqueles que fazem parte da comunidade. Pelo contrário, os irmãos foram chamados para uma comissão, foram colocados dentro desse ambiente. A igreja, ela não possui poder sobre os membros. Por isso que a Bíblia vai dizer que somos um corpo e temos como cabeça Cristo. Então a visão de pertencimento é que você não frequenta uma igreja. Você não pode pensar que está frequentando uma igreja, porque você frequenta um bar, frequenta uma loja, frequenta um shopping, frequenta o cabeleireiro, você vai quando dá, quando pode, quando está afim. Mas quando você pertence, você está ali presente, você está envolvido. Por exemplo, você aqui frequenta uma família? Não, você pertence a uma família. Há uma família que tem o seu nome, o pai, mãe, vó, tio. Você não frequenta, você pertence a uma família. Então a igreja, ela tem essa visão de pertencimento. Você não está aqui porque você está afim, porque você acha legal. Você faz parte de uma igreja porque ela é o corpo de Cristo. E nós estamos envolvidos com um propósito e uma missão. Porque era assim que os seus discípulos entendiam. Porque quando Jesus disse: ó Senhor, foi tu que me deste, ou seja, Deus trouxe aí os discípulos para fazer parte do ministério de Jesus. Eles não estavam ali por acaso, não estavam ali porque estavam achando maneiro a palavra de Jesus, estava sendo legal ver milagres acontecerem. Não. Eles estavam ali envolvidos porque eles pertenciam a uma comunidade, eles pertenciam a uma visão, eles pertenciam a um propósito. Havia o ide sobre as costas e as mãos daqueles discípulos. Então, o que nós precisamos entender nesse princípio da oração, que Jesus faz pelos seus discípulos, mas faz também por nós, aqueles que não tiveram a oportunidade de vê-lo face a face, mas que se converteram mediante a sua mensagem, mediante a sua palavra. Quando nós nos encontramos com Jesus pela pregação, quando nós nos encontramos com Jesus através da conversão, quando nós nos encontramos com Jesus através do batismo, você começa a pertencer a uma
comunidade, a uma família chamada igreja. E aí nós vamos ver isso em Romanos capítulo 12, versículo 5, que diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então essa oração vai trazer para nós que você não pode pensar de estar aqui por acaso. Você não pode estar fazendo parte dessa comunidade, dessa vida cristã, simplesmente porque está de passagem. Mas você precisa entender que há uma missão, há um propósito, há um chamado e há dons que foram distribuídos sobre a igreja para que houvesse edificação no corpo de Cristo. E o que nós queremos desconstruir nesta noite, essa visão de algumas pessoas acham que podem ser igreja dentro de casa, ou pela internet. Alguém que acha que pode fazer parte do corpo de Cristo sem ter uma liderança espiritual, sem ter alguém para guiar, orientar os seus passos. Isso é completamente fora do contexto igreja, porque a igreja ela é comunidade, igreja é comunhão, igreja é relacionamento. E isso pode até ser possível numa evangelização, num levar de comunicação como nós estamos fazendo hoje. Pessoas estão impedidas de vir, mas estão recebendo a palavra. Isso é comunicação, mas comunhão, intimidade, só se consegue estando juntos, estando vivendo como igreja. Então, além do princípio de pertencimento, que você não frequenta uma igreja, mas você pertence a uma igreja, e há sobre você uma missão, um propósito e um compromisso. Tanto é que Jesus diz que os dons que são distribuídos, se não forem desenvolvidos, serão cobrados. O que você fez com o seu dom? Enterrei. Cada um dará conta de si. E é por isso que quando nós somos chamados a fazer parte desse exército chamado igreja, nós precisamos estar envolvidos com a obra, envolvidos com a mensagem, envolvidos com a pregação, envolvidos com o serviço. Porque foi isso que o Senhor chamou. E quando Ele enviou os discípulos, Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E os discípulos então no Pentecoste recebem o Espírito Santo, e da partir dali as conversões começam a acontecer, começam vidas a serem transformadas. Diz o texto que de casa em casa no partir do pão havia comunhão. Não havia templo confortáveis como esse, com ar-condicionado, com caixa de som, filmagem, iluminação e tudo mais. Era de casa em casa. E nesse período foi o período mais difícil da igreja, de perseguição, de angústia, mas eles estavam certos que pertenciam à missão, pertenciam a uma causa e estavam envolvidos com um propósito. Segundo princípio, o princípio do relacionamento. A Bíblia vai falar o seguinte no versículo 6: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. O que nós precisamos entender é que você está no mundo, mas a partir do encontro com Jesus, você não pertence mais a esse mundo. Há um novo céu, uma nova terra nos aguardando. Esse período nosso aqui é um período provisório, não será permanente. Engraçado que uma pessoa estava dizendo: poxa, pastor, por que está morrendo tanto pastor, alguns cantores com essa doença? Por que isso tem sido dessa forma? Eu disse a ele: olha, Jesus nunca prometeu para nós imortalidade. O que Ele nos prometeu foi eternidade. Ele nos prometeu a vida eterna. Ele não disse a nós que seríamos imortais, intocáveis, que não iríamos adoecer. Mas a salvação foi garantida na cruz do Calvário, e que no mundo teremos aflições. Então o que nós precisamos entender é que, além de pertencer, nós precisamos também nos relacionar como família, como igreja. E é por isso que a fé cristã, ela não é um rito que se repete, não é uma oração decorada. O cristianismo não é algo mecânico que você faz um rito igual todo o tempo, mas é relacionamento. É quando nós nos reunimos como família, como povo de Deus, estamos orando um pelo outro, estamos intercedendo um pelos outros. Está aqui pedido de oração, pessoas pedindo: olha, interceda por mim, eu preciso de você, eu preciso que você ore pelo meu filho, eu preciso que você ore pela minha casa. E aí nós tomamos a dor um dos outros, e aí nós sabemos que há pessoas necessitadas de alimento,
E nós nos reunimos, olha, eu trago o arroz, outro traz o feijão, traz o macarrão, e começa a campanha. E aí nós vamos fazer o quê? Cestas básicas para entregar. Por quê? Porque isso é relacionamento. O cristianismo é uma comunidade que se relaciona em amor, que se relaciona com a mesma visão, com o mesmo propósito. Nunca ninguém sozinho. E é interessante que Jesus chamou os seus discípulos para o acompanhar. E até em alguns momentos de oração, ele chamou alguns para orarem com ele. Porque o Cristo que nós servimos era um Cristo que andava em comunidade, que a multidão o acompanhava, e era aquele que estava sempre envolvido com a comunhão. Inclusive, antes da sua morte, ele estava celebrando a ceia com seus discípulos. Ele estava comendo, bebendo com eles, antes dele partir. Porque o nosso Cristo é um Cristo de relacionamento e comunhão. E é por isso que é impossível alguém estar dentro do corpo de Cristo e não estar envolvido com alguma coisa, em comunhão com algo, com um ministério, com amigos que creem a mesma fé, que têm o mesmo propósito. É impossível alguém andar sozinho dentro da vida cristã, porque ninguém pode estar sozinho diante daquilo que nós vivemos nesse mundo. E além do pensamento de pertencimento, de relacionamento, essa oração nos traz também a visão de provisão, que é o terceiro ponto. Versículo 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Tudo que me deste vem de ti. E essa também é uma visão que nós precisamos ter. Tudo que temos, a nossa casa, o nosso carro, a nossa saúde, o nosso emprego, a nossa família, os nossos filhos, a nossa roupa que vestimos, tudo isso temos que ter uma visão de provisão, porque é Deus que tem cuidado de nós, é Ele que tem nos dado todas essas coisas. E é por isso que nós cristãos precisamos exatamente de, quando estamos diante do nosso alimento, agradecer a Deus. Pai, obrigado, porque esse pão, a comida que está na mesa, é o Senhor que me dá. É por isso que quando nós compramos algo para nós, bens materiais, uma casa, um carro, ou até coisas menores, nós temos o costume de quê? Ou fazermos um culto de ação de graça, ou então chamar alguém para orar. Olha, eu comprei esse carro, ele é de segunda mão, ele não é zero, mas Deus me deu e eu gostaria de pedir que você orasse. Aí os irmãos vão lá, impõem as mãos, agradecem. Sabe o que é isso? É o sentimento da provisão de Deus. Quando nós estamos no altar apresentando uma criança, e nós agradecemos a Deus por aquele menino, aquela menina, qual é o sentimento dos pais? Agradecimento, Senhor, porque a herança do Senhor chegou à nossa casa. E é uma visão de provisão. Foi Deus que proveu, foi Deus que deu, foi Deus que cuidou, foi Deus que nos abençoou. Esse sentimento e essa visão precisa estar presente na vida dos cristãos. Até a comida que você compra no mercado, você deve trazer para a sua casa, e eu aconselho a você fazer isso. Antes de você começar a consumir ou colocar na sua geladeira, é claro que você vai higienizar tudo direitinho. Vai passar o álcool gel lá, vai dar spray lá em tudo para limpar, certo? Mas também é motivo de você agradecer a Deus e orar, obrigado, Senhor, porque esse mês eu tenho um alimento para os meus filhos, eu tenho um alimento para a minha casa, eu tenho um alimento para a minha saúde, para a minha vida. Esse é o sentimento, porque no versículo 7 ele diz, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Ora, se Jesus reconhece que tudo que ele tinha vinha do Pai, quanto mais nós, irmãos. E esse sentimento de pertencimento, que você não frequenta uma igreja, mas pertence, você faz parte dela, o sofrimento dela depende de você, a alegria dela depende de você, porque você pertence. Esse pensamento de relacionamento, porque eu não posso ser egoísta e só viver sozinho e querendo só o meu bem, só a minha bênção, só a minha vitória, só o meu milagre. Eu também tenho que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu tenho que agradecer, eu tenho que orar pelo meu irmão, porque isso é relacionamento, orar um pelos outros. Além disso, temos também a visão da provisão, de que Deus tem sido o nosso sustentador. Nesse tempo de pandemia, de um ano, já vai para um ano e um mês, nós estamos aqui porque foi o Senhor que nos sustentou. Por mais que você tenha usado álcool gel, tenha tomado vacina, tenha feito tudo o que você tem que fazer, saiba de uma coisa,
Deus é o nosso provedor em primeiro lugar. Use álcool gel, use máscara, tome vacina, mas não esqueça de que a sua vida, o seu coração bate no seu peito, porque Deus tem permitido você viver até aqui. Porque para os seus planos não podem ser frustrados. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados sobre nós. Alguns foram, muitos adoeceram, ficaram, louvado seja Deus por isso, mas nós não estaremos aqui para sempre. Haverá um tempo, o tempo de Deus. Nós vamos partir dessa terra e vamos viver a eternidade com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, tenha essa visão, você pertence a uma missão. Você precisa viver em relacionamento com seus irmãos, porque isso é igreja. E você precisa entender da provisão, porque é Deus que tem nos sustentado. Tem dado a nós saúde, paz, livramento do homem mau, do homem violento, dos acidentes, das outras doenças desconhecidas. E até aqui o Senhor tem nos dado vitória em todas as coisas. Então, nesse encontro de Jesus com os discípulos, é o mesmo encontro e é a mesma oração que Ele faz por nós hoje. Que você guarde isso no seu coração, relacionamento, pertencimento e provisão. Deus é o Senhor que tem comandado a sua vida. Nada e nem ninguém pode acrescentar ou tirar nada seu, se Deus assim não permitir. E louvado seja Deus por isso, porque a palavra é clara: aqueles que tu me deste. E nós um dia tivemos um encontro com o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus abriu os nossos olhos, tirou as escamas da nossa visão, e nós podemos nos ver como pecadores e necessitando da graça de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, que você tenha uma semana de paz, de vitória, debaixo dessa promessa, que você é alguém que está sendo cuidado, amparado e guardado pelo Deus que criou o céu e a terra. O mundo mudou, mas o Senhor continua sentado no trono de graça, e a promessa dele permanece de pé. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, rendemos graças, porque um dia como discípulos tivemos encontro com o Senhor. Te agradecemos, porque pertencemos a uma missão, pertencemos a um propósito. Te agradecemos, porque somos família, somos corpo, unidos num só propósito, membros um dos outros. Te louvamos, ó Deus, que a provisão, porque aquilo que vivemos e precisamos é o Senhor que tem nos dado. Tudo vem da mão do Senhor, tudo vem da sua vontade soberana, ó Deus, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Te louvamos pela tua segurança que tu tem nos dado nesse tempo. Eu quero acrescentar nessa oração os pedidos que vieram da internet, aqueles que vieram pela manhã, os que vieram nesta noite, sobre saúde, sobre a área da saúde, sobre doentes, enfermos. Pai querido, sopra o fôlego de vida, sopra, ó Deus, milagres. Aguarda, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, os da segurança, o pessoal da recepção, a equipe da limpeza, todos aqueles que estão envolvidos com essa missão de cuidar e salvar vidas. Que tu dê a eles força, proteção. Sopra, ó Deus, do nosso estado, do nosso Rio de Janeiro, do nosso município, do nosso Brasil, essa enfermidade. Que cada dia esses números possam descer para a glória do teu nome, e que o número de recuperados possam se multiplicar. Nós acreditamos e confiamos na tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.